tudo bem? Seja bem-vinda e bem-vindo para a aula de distúrbios da ceratinização. Vamos começar? Nessa aula, nós vamos estudar ictiose vulgar, ictiose recessiva ligada ao X, ictiose lamelar, eritrodermia ictiosiforme bolhosa congênita, ceratodermia palmoplantar, poroceratose e paraceratose granulosa axilar. Vamos começar com a ictiose vulgar. A ictiose vulgar é uma doença autossômica dominante que ocorre devido à mutação no gene da profilagrina. Tem início na infância. Existe também uma forma adquirida associada a neoplasias, colagenoses, sarcoidose e também induzida por fármacos. A pele fica seca e descamativa, com escamas que lembram escamas de peixe. E acompanha ceratose pilar. Nessa imagem clínica, a gente vê uma pele com aparência mais ressecada e recoberta por escamas. Na histologia, os achados podem ser sutis. E a gente pode encontrar também hiperortoceratose e epiderme pode estar atrófica. Podemos ver também redução ou ausência de camada granulosa. E a derme não vai apresentar alterações significativas. Então, olha só essa imagem. A gente vê a camada córnea com hiperceratose ortoceratótica, ou seja, a gente não vai ver núcleos na camada córnea. E o restante da biópsia tem uma aparência normal. No maior aumento, a gente vê a hiperceratose ortoceratótica. E observe que não existem outras alterações significativas nessa pele. Aqui é um outro exemplo de ictiose vulgar. A gente vê uma hiperceratose ortoceratótica, uma hipogranulose, mas a gente não vê outras alterações significativas na pele. Ictiose recessiva ligada ao X manifesta-se após o nascimento ou na infância. A clínica são de escamas escuras, espessas, em tronco e extremidades, poupando flexuras, palmas e plantas. E essa lesão ocorre devido à mutação no gene ARSC1. Essa mutação vai levar a uma deficiência de esteroide sulfatase, que vai levar ao acúmulo de ésteres de colesterol na camada córnea. Então, clinicamente, a gente vai ver uma pele recoberta por escamas escuras. Na histologia, mais uma vez, os achados podem ser sutis. E a gente pode encontrar ainda hiperortoceratose, acantose discreta ou epiderme normal, e camada granulosa levemente aumentada ou normal. Então, observe essa imagem histológica. A gente vê a camada córnea espessada, com uma hiperceratose ortoceratótica e no restante da pele, sem alterações significativas. Nesse aumento, a gente vê mais uma vez a hiperceratose ortoceratótica e sem alterações significativas no restante da pele. Aqui a gente vê um outro exemplo
com hiperceratose ortoceratótica. A ictiose lamelar é um defeito no gene da transglutaminase 1 no cromossomo 14. Em neonatos, a gente vai ver um revestimento espesso de ceratina. Em crianças e adultos, a clínica é de escamas escuras, generalizadas. Também pode ter um quadro de eritodermia, ceratodermia palmoplantar e alopécia cicatricial. Então, aqui nessa imagem, a gente vê a pele recoberta por várias escamas escuras. Na histologia, a gente vai ver uma hiperortoceratose, camada granulosa normal ou espessada, e podemos ver também papilomatose. Olha só essa imagem, a gente vê a camada córnea espessada com uma hiperceratose ortoceratótica. Nesse exemplo, mais uma vez, a gente vê a camada córnea com uma hiperceratose ortoceratótica. E nesse exemplo, a gente vê até uma leve papilomatose. Eritodermia ictiosiforme bolhosa congênita. Ocorre devido a mutações nos genes da queratina 1 e 10. O paciente apresenta um eritema generalizado já ao nascimento, podendo ter bolhas e erosões superficiais. Com o tempo, aparecem escamas verrucosas, espessas e marrons, principalmente em área flexural. É o que a gente vê nessa imagem. A gente vê uma pele espessada, com aparência verrucosa em área flexural. Na histologia, a gente vai encontrar a hiperceratose epidermolítica. A hiperceratose epidermolítica é um padrão histológico que pode ser encontrado em vários tipos de lesões. E o que vai caracterizar a hiperceratose epidermolítica? Então, a gente vai ver hiperceratose e a gente vai ver vacuolização dos ceratinócitos mais superficiais. Vamos ver também camada granulosa espessa e grânulos queraotialinos grosseiros. Aqui a gente tem um outro exemplo. Olha só a hiperceratose, camada córnea espessa. A gente vê também uma vacuolização dos ceratinócitos mais superficiais da camada espinhosa e da camada granulosa. No maior aumento, a gente vê essa vacuolização perinuclear dos ceratinócitos mais superficiais da epiderme. Ictiose bolhosa de Siemens ou ictiose superficial. Ocorre devido a mutações no gene da queratina 2. A pele fica com uma aparência descamada. Podem ocorrer bolhas mais superficiais do que na eritodermia ictiosiforme bolhosa congênita. E aqui a gente não vai ver eritrodermia. Então, na imagem clínica, a gente vê uma pele que lembra uma pele descamando. Na histologia, a gente vai ver um padrão de hiperceratose epidermolítica. Então, o que é que a gente vai ver? Hiperceratose. Vemos também uma leve papilomatose, que a gente pode ver também na hiperceratose epidermolítica. Nesse aumento, a gente já vê áreas de vacuolização nos ceratinócitos mais superficiais.
Aqui, mais uma vez, a gente vê a hiperceratose, uma papilomatose leve e a vacuolização dos ceratinócitos mais superficiais, um vacúolo perinuclear. Ceratodermia palmoplantar é um grupo heterogêneo de doenças que se caracterizam por proeminente espessamento da pele palmoplantar. Existem formas hereditárias e adquiridas. E existem formas difusa, localizada ou pontiforme. Nessas imagens clínicas, a gente vê o espessamento da pele da região plantar e da região palmar. Na histologia, a gente vai ver hiperceratose, hipergranulose e acantose. Então, a gente vai ver um espessamento da camada córnea, um espessamento da camada granular e espessamento da camada espinhosa. Aqui é um outro exemplo. Olha só, hiperceratose, hipergranulose e acantose. E a ceratodermia palmoplantar também pode apresentar alterações que lembram a hiperceratose epidermolítica, e é o que a gente chama de ceratodermia palmoplantar epidermolítica. Então, esse tipo de ceratodermia palmoplantar vai apresentar alterações de hiperceratose epidermolítica. Então, olha só, a gente vê hiperceratose, vemos também camada granulosa espessa com grânulos queratinalinos grosseiros. E aqui a gente vê áreas de vacuolização perinuclear nos ceratinócitos mais superficiais. A acroceratoelastoidose é considerada um subtipo de ceratodermia palmoplantar. Pode ser uma doença autossômica dominante ou pode ocorrer de forma esporádica. A clínica são de múltiplas pápulas amareladas, por vezes translúcidas, ceratóticas, de 2 a 4 milímetros de diâmetro. E tipicamente ocorrem na margem lateral de mãos e pés. Então, aqui na imagem clínica, a gente vê pequenas pápulas em região lateral de pele acral. Na histologia, a gente vai ver fragmentação e diminuição de fibras elásticas, hiperceratose e acantose. Então, observe essa imagem à esquerda. É uma HE em que a gente vê a epiderme com hiperceratose e acantose. Na derme, no HE, a gente realmente não vai ver alterações, mas quando a gente faz coloração para fibras elásticas, a gente vai ver uma redução e fragmentação de fibras elásticas. Então, aqui à direita, eu trouxe uma imagem de uma derme normal, mostrando a densidade das fibras elásticas, para você comparar com a pele com a acroceratoelastoidose. Então, na acroceratoelastoidose, a gente vê uma redução e fragmentação de fibras elásticas. Poroceratose é um grupo de desordens caracterizados por um cume periférico filiforme. E na histologia, o que vai caracterizar é a lamela cornoide. Existem variantes: a poroceratose de Mibelli, a poroceratose actínica superficial disseminada, a poroceratose linear
a poroceratose palmar e plantar disseminada e a poroceratose puntiforme. Eu trouxe para você o exemplo da poroceratose de Mibelli. Então, olha só essa imagem. A gente vê uma lesão cuja borda ela é elevada e filiforme. Então, para a gente conseguir, na histologia, detectar a lamela cornoide, a gente precisa realizar a biópsia nesse cume periférico filiforme, tá? Então, é nesse cume periférico filiforme que a gente vai encontrar a lamela cornoide na histologia. Então, olha só essa imagem. A gente vê várias áreas de lamela cornoide. A gente vê aqui tem uma, aqui outra, aqui e aqui tem outra. Então, como que a gente consegue caracterizar a lamela cornoide? Então, observe, a lamela cornoide é uma coluna de paraceratose que fica sobre uma área de invaginação da epiderme. E abaixo dessa coluna de paraceratose, a gente vai ver uma agranulose e podemos encontrar também ceratinócitos diceratóticos. Aqui a gente tem dois exemplos, olha só. Uma coluna de paraceratose sobre uma invaginação da epiderme. Abaixo da coluna de paraceratose, a gente vê uma área de hipogranulose e a gente pode ver ceratinócitos diceratóticos também nessa região. Aqui é outra coluna de paraceratose sobre uma área de invaginação da epiderme. Abaixo da coluna de paraceratose, a gente vê ausência de camada granular e podemos ver ceratinócitos diceratóticos. Então, aqui é a lamela cornoide. Nessa imagem, um outro exemplo de lamela cornoide. Observe a coluna de paraceratose. Nesse exemplo, a gente vê uma depressão leve, né? A gente vê uma área de invaginação leve na epiderme. Mas observe que aqui abaixo da coluna de paraceratose, a gente vê uma agranulose. Então, lamela cornoide. Paraceratose granulosa axilar. É uma dermatite de áreas intertriginosas com paraceratose granular característica. A clínica é de placas eritematosas acastanhadas ou pápulas pruriginosas. Aqui nesse exemplo que eu trouxe para você, a gente vê um agrupamento de pápulas em região axilar. Na histologia, a gente vai ver hiperparaceratose e grânulos queraotialinos retidos no extrato córneo. Então, observe essa imagem. A gente vê núcleos na camada córnea. Mas a gente vê também áreas de grânulos queraotialinos, que são esses grânulos que normalmente a gente vê na camada granulosa. Nesse aumento fica muito bom para ver, olha só, os núcleos da paraceratose e grânulos querato-hialinos. Aqui a gente tem um outro exemplo. Olha só, a gente vê áreas de paraceratose e áreas de grânulos querato-hialinos. E concluímos a aula. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada e até a próxima!